Esse aqui é o bloco 5 de ensaios especiais com concreto. Nós estamos vendo aí os aparatos de fluência, mas eu quero mostrar aqui o nosso calorímetro adiabático. Esse tanque comporta um corpo de prova de grandes dimensões e em torno do corpo de prova tem um banho de água, e a temperatura dessa água é controlada de acordo com a temperatura do corpo de prova. À medida que a temperatura sobe, aumenta-se a temperatura do banho, de modo que não há diferença de temperatura entre o corpo de prova e o ambiente em torno dele. Logo, não há troca de calor. Então a temperatura sobe continuamente devido à reação até se estabilizar num patamar que a gente chama de elevação adiabática de temperatura. Aqui é a nossa sala de 21 graus. Aqui nós temos algumas garrafas de Langavan, onde é feito ensaio de calor de hidratação de argamassa. É um calorímetro semi-adiabático. A temperatura se aquece, o corpo de prova se aquece e depois resfria mais lentamente. A temperatura é medida com termômetro de platina, com precisão de 0,01 graus. Em seguida, nós temos o TAM-Air, que é um calorímetro isotérmico da TA Instruments. Ele possui 8 canais, cada canal tem um recipiente para amostra e um padrão, uma referência, que o ideal é ter a mesma capacidade térmica da amostra. E aqui pelo computador você consegue acompanhar o ensaio em andamento. São 8 ensaios em andamento simultaneamente. Também alguns aparatos que são calorímetros adiabáticos de pequena escala, a escala de corpo de prova 15×30, mas não chegaram a bom termo esses desenvolvimentos. Foi objeto de um projeto de pesquisa no passado, mas é o mesmo princípio do calorímetro grande. Corpo de prova ao centro, um banho, e a temperatura do banho é controlada, tentando se manter a mesma do corpo de prova. Aqui seria o termômetro que mede a temperatura no centro do corpo de prova, e aqui a temperatura do banho. Esses dois equipamentos é o que seriam aparatos ou equipamentos para medir condutividade térmica e calor específico. O de condutividade térmica não é propriamente um calorímetro, já o de calor específico sim é um calorímetro. Essa espessura é toda feita com material isolante, de modo a não deixar que o interior, onde se está buscando um aquecimento, um fornecimento de energia conhecido e um balanço de energia, para depois determinar o calor específico do concreto. Este outro, que é o de condutividade térmica, não é um calorímetro, onde se tem um gradiente de temperatura entre o centro do corpo de prova e o banho, mantido a temperatura constante. Por fim, o ensaio mais simples, que é o de difusividade térmica. A gente entra aqui na nossa sala de 40 graus, temos um recipiente em que o corpo de prova é colocado num banho a temperatura de 40 graus, por exemplo, e daqui, após estabilizar a temperatura com esse meio, ele é levado para uma sala com temperatura diferente. Por exemplo, a sala de 21 graus ou para a sala de 4 graus, onde tem outro recipiente parecido com aquele, o corpo de prova é colocado e a temperatura do banho no caso aqui de 4 graus. E então se mede a curva de resfriamento desse corpo de prova.